Um pastor que conheço certa vez sentou-se ao lado de um homem idoso que estava chegando ao fim da vida. Com gentileza, ele perguntou: qual é uma das verdades mais sóbrias sobre a vida que vem à sua mente agora? O homem fez uma pausa, olhou pela janela onde a luz do sol entrava e sussurrou suavemente: a sua brevidade. A vida é curta, passa tão rápido. Esse momento ficou comigo desde então. Porque é verdade. A vida passa rápido. Os dias se confundem em semanas e as semanas em anos. Infelizmente, muitos só percebem o quão passageiro o tempo é quando já é tarde demais. Eles olham para trás e se perguntam: onde foram todos esses momentos? Não apenas os grandes marcos, mas as manhãs silenciosas, as conversas simples, as oportunidades de orar, amar, confiar, viver com Deus no centro. Então ouça-me, não deixe o hoje escapar. Não permita que distrações roubem seu foco ou que seu coração seja consumido pela preocupação, medo ou coisas fora do seu controle. Em vez disso, comece seu dia com os olhos fixos no que realmente importa: Deus. Quando mudamos nosso olhar do problema para o provedor, a paz se enraiza, a alegria retorna, a força surge. Assim como Pedro andando sobre as águas, quando ele olhou para Jesus, permaneceu no impossível. Mas quando olhou para a tempestade, começou a afundar. Esta manhã, escolha onde seus olhos vão repousar. Escolha se elevar acima do caos. Escolha fixar seu olhar naquele que nunca muda, nunca falha e nunca solta a mão. Abra sua Bíblia hoje, não por rotina, mas por fome. Porque quando a vida se torna avassaladora, a palavra de Deus é nossa âncora. Quando as distrações gritam e os medos apertam, há um lugar onde a clareza retorna, na presença de Deus. Que as Escrituras não apenas informem você, mas transformem você. Que elas redefinam seu foco e renovem sua mente. Vamos abrir nossos corações enquanto abrimos sua palavra e redescobrirmos o que significa fixar nossos olhos onde eles realmente pertencem. Fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Isso não é apenas uma sugestão, é um salva-vidas. Jesus não é uma nota de rodapé na sua história, ele é o começo, o meio e o fim perfeito. Ele inicia a fé e a sustenta. Quando seus olhos estão nele, sua base é inabalável. Mas quando desviamos o olhar, convidamos a instabilidade. Você tem buscado em todo outro lugar, pela paz, por respostas, por esperança? Talvez seja a hora de levantar os olhos de novo, para aquele que nunca falha, nunca muda e nunca solta a mão. O poder deste versículo é ainda maior quando entendemos seu contexto. Hebreus 12 segue o capítulo 11. O hall da fé. Depois de listar aqueles que confiaram em Deus em meio à perseguição, dificuldades e ao desconhecido, somos convidados. Fixem os olhos em Jesus. É como se Deus estivesse nos lembrando. Mesmo os maiores heróis da fé tiveram que lutar para manter o foco. Sua jornada não é menor porque é difícil, é apenas parte da corrida. E quando você fixa os olhos em Jesus, você não corre sozinho. Você segue os passos daquele que já correu antes de você, e agora corre com você. Como essa mensagem fala ao seu coração hoje? Você tem tido dificuldade em manter o foco em Deus em meio ao caos? Compartilhe seus pensamentos ou seu versículo favorito que ajuda você a redefinir seu foco nos comentários abaixo. Vamos nos encorajar uns aos outros nessa jornada de fé. E não perca essa verdade. Jesus não é apenas o autor. Ele é o consumador da sua fé. Isso significa que ele não está esperando que você acerte tudo de primeira. Ele está ativamente aperfeiçoando, refinando e fortalecendo sua fé enquanto você caminha. Então, mesmo que seus passos pareçam instáveis, mesmo que seu foco esteja fraco, não desista. Fixe seus olhos nele novamente. Ele não está desapontado. Ele está dedicado. Vamos olhar novamente para Mateus 14:30-31. Mas, ao ver o vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente,
Jesus estendeu a mão e o segurou. Esse momento com Pedro é muito real para nós. Ele começou firme, olhos fixos em Jesus, dando passos no milagre. Mas no instante em que seu foco mudou para a tempestade ao redor, o medo entrou e ele começou a afundar. Soa familiar? Quantas vezes damos um passo de fé só para tropeçar quando o medo assume o controle? A beleza dessa passagem não está só na queda de Pedro, está no resgate imediato de Jesus. Ele não espera, ele não hesita, ele alcança. Amigo, mesmo que você tenha desviado seus olhos de Jesus, ele nunca desviou os olhos de você. Essa história é um espelho. Mostra como nossa perspectiva pode mudar rapidamente. Um momento Pedro está andando sobre a água. No outro, está afundando na dúvida. Esse é o poder do foco. Quando fixamos os olhos na tempestade, fortalecemos o medo. Quando fixamos os olhos em Jesus, ativamos a fé. Então pergunte-se honestamente: para onde tenho olhado ultimamente? Para o caos ou para Cristo? Isso não significa ignorar a tempestade. É confiar naquele que é mais forte do que a tempestade. Tem mais. Pedro gritou: Senhor, salva-me. Não foi um pedido eloquente ou elaborado. Foi desesperado. Foi real. E foi suficiente. Assim funciona a graça. Você não precisa de palavras perfeitas. Só precisa olhar para cima e estender a mão. Talvez hoje a única oração que você consiga fazer seja: Jesus, ajuda-me. Isso já é mais do que suficiente para mover a mão de Deus. Colossenses 3:2 nos diz: pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Não se trata de fingir que a realidade não existe. Trata-se de ancorar sua mente no que nunca muda. As coisas terrenas passam, as circunstâncias mudam, mas o coração de Deus, a verdade da sua palavra e a promessa do seu reino, esses permanecem. Quando fixamos a mente no que é inabalável, a paz invade. Então deixe-me perguntar: em que você tem meditado ultimamente? Redes sociais? Notícias? Suas próprias preocupações? Hoje é um convite divino para redefinir seu foco, para realinhar sua perspectiva com a dos céus. E se cada manhã começasse com essa pergunta: Deus, em que Senhor quer que eu fixe meus pensamentos hoje? Fixar a mente não é passivo, é intencional. Significa assumir o controle dos seus pensamentos antes que eles tomem o controle de você. Você não é vítima do seu foco. Você é o guardião dele. E aqui está a linda verdade. Fixar a mente nas coisas do alto não elimina seus problemas. Ela os ressignifica. Lembra você de que você não é definido pelo temporário, mas pelo eterno. Então respire fundo. Levante seus olhos. Deixe Deus mostrar o que realmente importa. Hoje, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo 121:1. Às vezes, esquecemos de onde vem nossa ajuda, de verdade. Buscamos nas pessoas, em planos, programas, até na nossa própria força, esperando que algo conserte o que está quebrado. Mas o salmista nos lembra: não olhe ao redor, olhe para cima. Sua ajuda não vem do que você vê. Ela vem daquele que tudo vê. O Criador do céu e da terra não está distante. Ele não é indiferente. Ele é seu ajudador, seu guardião, seu protetor. Então, quando a vida pesar, pergunte a si mesmo: estou olhando para cima ou só olhando ao redor? As palavras do salmista refletem uma decisão de levantar os olhos. Nem sempre é instintivo. Às vezes, nosso olhar está lançado para baixo, desanimado, embaçado pelas lágrimas ou pesado pela decepção. Mas escolher, levantar os olhos, é um ato de confiança. É uma declaração corajosa. Acredito que a ajuda está a caminho. Acredito que Deus me vê. Acredito que não estou sozinho. E não perca de vista quem é o ajudador. Não uma solução temporária, não uma esperança frágil, mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que formou galáxias com uma palavra e mede os oceanos com as mãos. É Ele quem te ajuda.
Você não depende de uma fonte fraca. Você está sendo sustentado por um amor onipotente. Então levante sua cabeça, não em derrota, mas com confiança. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4,18, este versículo fala com clareza eterna. Desafia tudo o que a cultura nos ensina. Somos ensinados a confiar apenas no que podemos ver, sentir e tocar. Mas Deus nos convida para uma realidade mais profunda, que nem sempre é visível, mas é muito mais duradoura. As contas são visíveis. O diagnóstico é visível. A tensão, o atraso, a dor, tudo isso é real. Mas aqui está o que é ainda mais real. Deus está com você. Sua palavra é verdadeira. Suas promessas são eternas. Quando fixamos os olhos no que não pode ser abalado, começamos a viver com coragem inabalável. Não importa o que venha. Este versículo ajuda a redefinir a realidade. Só porque algo é alto, não significa que é duradouro. O medo pode ser alto, a ansiedade pode ser alta, a preocupação pode ser alta, mas a voz calma e constante de Deus é eterna. Então, no que você vai fixar seus olhos? Na tensão passageira, ou na verdade eterna? Fixar os olhos não é apenas sobre o que você vê, é sobre no que você acredita. É escolher confiar que as promessas invisíveis de Deus são mais fortes que os problemas visíveis da vida. É acreditar que o que você sente agora não é o fim da sua história. Que essa verdade te ancora. Que ela firme sua alma. Que ela eleve seu foco do que é para o que será em Cristo. Pausa agora e pergunte a si mesmo: onde seu olhar tem estado esta semana? Seus olhos têm estado fixos no problema, ou no provedor, na tempestade, ou no Salvador, na dor, ou na promessa? Deixe estas escrituras se tornarem seu foco. Fale-as em voz alta. Anote-as. Deixe que preencham seus pensamentos até que o medo não tenha mais espaço. Porque quando você fixa os olhos em Jesus, quando sua mente está focada nas coisas do alto, toda a sua atmosfera começa a mudar. O medo desaparece. A paz retorna. A fé cresce. Hoje, não apenas sobreviva, refocalize. Fixe seus olhos e siga em frente com fé. Vamos orar. Pai Deus, nesta manhã, venho diante de Ti, sem pressa, sem distrações, mas aquietando minha alma e levantando meus olhos para o que realmente importa. Você. Tantas coisas disputam minha atenção. Notificações, responsabilidades, o medo do desconhecido. Meu coração frequentemente acorda ansioso. Meus pensamentos giram com perguntas que não sei responder. Mas, hoje, escolho não focar no incerto. Escolho fixar meus olhos em Ti, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aquele que começou uma boa obra em mim e prometeu completá-la. Senhor, eu confesso. Deixei coisas menores tomarem o centro do palco. Olhei demais para os problemas, os retrocessos, as decepções. Deixei o medo entrar. Mas hoje, eu volto. Levanto meus olhos. Lembro de onde vem minha ajuda. Ela vem de Ti, o Criador do céu e da terra. Ancora meu coração no que é eterno. Firme minha alma na verdade e fixe meu foco somente em Ti. Em nome de Jesus, amém. O que falou mais forte ao seu coração hoje? Você tem tido dificuldade em manter o foco ou se sentido sobrecarregado pela preocupação? Compartilhe seus pensamentos ou um versículo que ajuda você a voltar os olhos para Jesus. Vamos nos incentivar nos comentários. Senhor, quando a frustração turva minha visão, perdoe-me. Ajude-me a reajustar meu olhar, não no que falta, mas em quem Tu és. Porque quando eu foco em Ti, a perspectiva retorna, a paz retorna, o propósito retorna. Hoje, eu Te magnifico. Não minhas preocupações, não minha lista de tarefas, não meus medos. Tu és maior. Tu és superior. Tu estás perto, mesmo quando os ventos da vida sopram forte contra mim.
Escolho manter meus olhos naquele que acalma tempestades com uma palavra. Tu não te intimidas com o que me sobrecarrega. Então, quando eu sentir que estou afundando, lembra-me da história de Pedro. Lembra-me que quando ele gritou, Senhor, salva-me, tu imediatamente estendeste a mão. Esse és tu. Um Deus que responde, que resgata, que restaura. Que a tua paz reine em meu coração enquanto fixo minha mente nas coisas do alto. E não no que posso ver. Ajuda-me a ver com olhos de fé, não olhos de medo. A crer no invisível. A confiar quando eu não entender. A descansar mesmo quando não tiver todas as respostas. Porque tu és Deus e tu és bom. Guia meus pensamentos hoje, Senhor. Nem toda emoção tem raiz na verdade. Nem toda preocupação merece minha atenção. Ajuda-me a distinguir o que é real do que é ruído. Que eu reconheça tua voz acima de todas as outras. Que meus pensamentos reflitam a mente de Cristo. Acalma as tempestades mentais, Senhor. Centro-me na tua palavra. Eu entrego a necessidade de controlar. Abro mão da ilusão de que preciso manter tudo sob controle. Porque não posso, e tu nunca me pediste isso. Tu apenas me pedes para confiar. Então, hoje, abro minhas mãos. Liberto-me de todo o resultado. Deixo ir todos os e se. Entrego-te todas as preocupações e escolho acreditar que tua vontade não é apenas boa, é perfeita. Ensina-me a pausar quando a pressão aumenta. Ajuda-me a respirar fundo e a me realinhar com tua presença. Quando as distrações inundarem, dá-me disciplina para voltar meu olhar para ti. Que minha alma volte à quietude, não porque tudo está resolvido, mas porque sei quem sustém tudo. Que toda decisão que eu tomar hoje flua de um coração ancorado em ti. Não do pânico, não da pressão, mas da paz. Que eu fale com graça, haja com sabedoria e me mova com ousadia. Não porque tenho tudo resolvido, mas porque caminho com aquele que tem. Quero viver hoje como se realmente acreditasse que tu estás no controle. Porque tu estás. Enche-me com tua presença. Deus, preenche cada vazio. Satura cada pensamento ansioso. Toma conta de cada canto do meu coração, até não sobrar espaço para o medo crescer. Que teu espírito transborde em mim, para que cada palavra, cada pensamento, cada ação tenha tua marca. Guia-me junto às águas tranquilas. Restaura minha alma. Tu sabes como me sinto cansado às vezes, Senhor. Conheces os fardos invisíveis que carrego, as perguntas que nem mesmo digo em voz alta. Mas tu és meu pastor. Restaura o que está quebrado. Renova o que está cansado. Dá vida ao que parece seco. Obrigado por seres o Deus que vê, que conhece, que se importa. Em cada situação que eu enfrentar hoje, cada desafio, cada bênção, cada momento inesperado, lembra-me que tu és maior, que estás mais perto que minha próxima respiração, que tens o controle completo. Nada te surpreende, nada te sobrecarrega, e porque eu pertenço a ti, não preciso viver com medo, que eu não apenas sobreviva a este dia, mas que eu o viva plenamente, que eu ria, respire, perceba e agradeça, que eu leve paz a cada lugar que eu entrar, que eu veja as pessoas ao meu redor como tu as vês, que eu seja um reflexo da tua esperança, um vaso da tua graça, que a forma como começo este dia contigo transforme a maneira como eu o vivo. Lembra-me, o segredo da força não está em lutar, está em permanecer, permanecer perto de ti, permanecer firme na verdade, permanecer cheio de fé, mesmo quando o mundo parece sem fé, permanecer terno, mesmo quando a vida é difícil. Traga minha atenção de volta ao que é eterno, ao que mais importa, ao que não desaparece com o pôr do sol. Fixe meu coração na visão maior, no teu reino, no teu propósito, no teu amor. Dá-me coragem para deixar ir as distrações, atrasos e dúvidas que ameaçam turvar minha visão. Obrigado por eu não entrar neste dia sozinho. Tu caminhas comigo. Tu vais à minha frente,
Tu permaneces ao meu lado. Tu trabalhas nos bastidores. Por isso, posso respirar fundo, ficar firme e seguir em frente com confiança. Não em mim, mas em Ti. Então agora, Senhor, eu fixo meus olhos novamente. Não no celular, não no relógio, não no caos, mas em Ti, aquele que vê, aquele que fica, aquele que fortalece. Tu és a minha razão para levantar hoje, e a minha paz enquanto caminho por este dia. Entrega este dia, e cada detalhe dele, nas Tuas mãos capazes, soberanas e amorosas. E quando a noite cair e o dia se encerrar, que meu coração permaneça fixo em Ti, que eu olhe para trás e veja evidências da Tua presença em cada momento, nas conversas, nas pausas, nos sussurros silenciosos da graça. Que eu termine o dia como comecei, em plena entrega. Amém. Fixe meus olhos e foco santo. Que a paz que vem de fixar meus olhos em Ti seja justamente o que me sustenta, desde a primeira luz até o último suspiro deste dia. Em nome santo de Jesus. Amém. Todo dia acordamos com uma escolha. Onde fixaremos nosso foco? No silêncio da luz da manhã ou na névoa de mais um amanhecer apressado, nossos corações começam a se inclinar, silenciosa, mas seguramente, para algo. Pode ser a ansiedade que ficou do dia anterior, o peso de um problema não resolvido, a lista interminável de expectativas que exige mais do que podemos dar. E sejamos honestos, muitas manhãs começam não com adoração, mas com preocupação. Eu conheço bem essa sensação. Houve uma época na minha vida em que eu acordava já derrotado, antes mesmo de meus pés tocarem o chão. Minha mente se enchia de medo. Medo de não ser suficiente. Medo do que poderia dar errado. Medo de que talvez, só talvez, Deus tivesse se esquecido de mim. Eu pegava o celular, rolava pelas redes sociais e me via comparando, competindo, desmoronando. Antes mesmo de falar uma palavra com Deus, eu já havia entregado minha atenção ao caos do mundo. Mas então, algo mudou. Eu me desesperei. Lembro de estar sentado na beira da cama, lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando: Deus, eu não aguento mais. Eu preciso de Ti. Mais do que preciso de respostas. Mais do que preciso fugir. Eu preciso Te ver de novo. Realmente Te ver. Foi naquele dia que comecei a escolher diferente. Não fixar meus olhos no medo, nem no feed, mas no Pai. Não aconteceu da noite para o dia. Veio através de pequenas escolhas intencionais. Abrir minha Bíblia antes de abrir um aplicativo. Falar as Escrituras em voz alta, mesmo quando meu coração estava pesado. Escrever uma coisa pela qual eu era grato, mesmo quando minhas circunstâncias não tinham mudado. E, aos poucos, a névoa começou a se dissipar. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque meu olhar ficou mais claro. Meus problemas não desapareceram, mas diminuíram a luz da sua glória. Então, deixa eu te perguntar hoje: o que tem capturado mais sua atenção? Seus problemas ou seu Salvador? Tudo bem ser honesto. Deus não se intimida com suas distrações. Ele só quer te recentrar com delicadeza. Cada momento é um convite para refocar, para levantar seus olhos novamente, para virar seu coração do pânico para a paz. Aqui está o que me ajudou, e oro para que ajude você também. Comece seu dia com a Escritura, não com as redes sociais. Mesmo 5 minutos na palavra podem redefinir toda a trajetória do seu coração. Em vez de rolar atrás de validação, busque a verdade. Que a primeira voz que você ouça seja a dele, não a do mundo. Fale uma verdade da palavra de Deus sobre sua situação. Choose a verse that declares who he is and what he's promised. Say it out loud. Let it become your anthem for the day. When lies creep in, answer them with truth. Pause midday to pray and realign your focus. Even one moment in God's presence can silence the noise. Step outside. Take a deep breath. Whisper, Jesus, I'm looking to you again. He always responds to a heart that reaches. I think of the Israelites in the desert, how they had to gather manna every morning.
It didn't last overnight. It was a daily dependency. I believe the same is true with focus. It must be renewed each day, sometimes each hour. You don't have to carry yesterday's mindset into today. You can begin again. One of the most powerful things I've learned is this: focus is worship. When I fix my eyes on Jesus, I'm telling my soul who's in charge. I'm saying, you are bigger than this diagnosis. You are stronger than this anxiety. You are near, even here. That simple act of redirecting your gaze becomes an act of defiant praise in the face of uncertainty. Friend, God knows what's trying to distract you. He knows the burdens that wake you up, the thoughts that keep you up. But He also knows the peace that is available when your eyes are set on Him, and He longs to meet you there, not in perfection, but in presence. You don't have to have it all together to come. Just come, with your eyes open and your heart willing. Let Him lift your chin, dry your tears, and remind you of what is true. He is faithful. He is with you. He hasn't changed, even when everything else has. So today, make the choice to fix your eyes. Not because it's easy, but because it's worth it. Refocus, not just once, but again and again. And you'll find, like I did, that even in the middle of the storm, your heart can be still. Because peace doesn't come from the absence of problems. It comes from the presence of a Savior who is always in view. Fix your eyes, beloved, and walk forward, one grace-filled step at a time. If this message speaks to your heart, if you felt the Spirit tugging you to refocus, to breathe, to trust, then boldly type this declaration in the comments. My eyes are on you, Lord. Let it silence fear. Let it strengthen your faith. You are not walking into this day defeated or distracted. You are walking in the peace of God, with your gaze lifted and your heart anchored in His presence. As you shift your focus from the storm to the Savior, expect clarity to return, calm to settle, and courage to rise. You are not alone, and you never have been. Keep looking up, friend. That's where the help comes from. Amen.